Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Neste momento eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o texto bíblico que eu tenho para meditar hoje está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porquanto o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Aqui, nessa história, vemos um relato de Jesus andando sobre as águas. Mas antes desse relato, Jesus fez um grande milagre. Ele multiplicou os pães e alimentou quase 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E a gente vê que depois deste milagre, Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Os discípulos, obedecendo a Jesus, fizeram o que ele mandara. Porém, Jesus foi para o monte orar. E ao findar da tarde, Jesus, vendo-os no meio do mar, remando porque o vento lhe era contrário, Jesus foi ter com eles, andando por sobre as águas. Então veja o que acontece. Primeira lição: obedecer a Deus não quer dizer que a gente vai ficar livre das dificuldades. Veja que os discípulos obedeceram a Jesus, entraram no barco e foram para onde Jesus mandara. Mas por quê? Mesmo a gente estando fazendo a vontade de Deus, as coisas não ficam calmas, ou seja, as dificuldades vêm. Primeiro, olha, nós temos um inimigo que não quer que a gente obedeça a Deus. E quando a gente obedece a Deus, ele aproveita todas as oportunidades para que, quando as dificuldades venham, a gente questione a Deus. Então os discípulos, eles eram marinheiros experientes, porém o vento estava sendo, as ondas do mar estavam sendo mais fortes do que ele. Mesmo eu e você obedecendo a Deus, as dificuldades parecem ser muito mais fortes. E a gente vê que mesmo a gente obedecendo a Deus, Jesus nunca nos abandona. Percebe que nesta passagem, Jesus estava no meio da montanha, na montanha, orando, e ele percebeu que os discípulos estavam em dificuldade, e imediatamente Jesus parou de orar e foi ter com eles, andando por sobre as águas. E quando Jesus chega lá, os discípulos ficaram com medo, porque viram ele andando. Porém, Jesus disse: não temas, sou eu. Hoje, as adversidades são constantes para cada um de nós, assim como era para os discípulos naquele momento. Mas não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando, Jesus está olhando para você lá do céu. E mesmo que você se sinta sozinho, Jesus nunca vai te abandonar. A Bíblia fala lá em Salmos: esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Isso está no Salmos 40, verso 1. Então, quando a gente clama a Deus por socorro, mesmo que a gente pense que está sozinho, Deus, para o que está fazendo,
ele para tudo e vem nos socorrer. Assim como Jesus parou a sua oração lá no monte e foi até os discípulos. E quando Jesus chegou, eles ficaram maravilhados, mas também ficaram com medo, porque eles nunca tinham visto Jesus andar por sobre as águas. Mas Jesus Cristo subiu no barco e disse: não tenha medo. E após Jesus subir, as adversidades, as dificuldades foram sancionadas. Nesses momentos em que estamos passando, talvez a gente ache que não tem esperança, mas há uma esperança. A esperança é Jesus. Jesus Cristo vai voltar e todas as nossas dificuldades, pode ter certeza, que irão passar. E assim que isto acontecer, tenha certeza de uma coisa, que nenhuma dificuldade sequer irá afligir mais a sua vida. Nesse momento, eu quero convidar a você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe nas redes sociais. Vamos juntos falar do amor de Jesus Cristo. E também quero fazer algo especial. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, maravilhoso Pai, o dia está se iniciando e muitas lutas teremos a passar nesse dia. Pensamos que estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. E para esse teu filho, que talvez acha que não haja solução para o seu problema, vai ter com ele, ó Pai. Vai lá, conforta o seu coração e ajuda-o a resolver todos os seus problemas. Eu não sei quais são as adversidades que essas pessoas estão passando, o que esse teu filho em especial está passando, mas seja qual for, que seja jogada por terra e que teu nome, ó Senhor Jesus, seja exaltado. Perdoa os nossos pecados, nos batiza com teu Santo Espírito, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Jesus te ama e ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.